Nós estamos na série de epilepsias generalizadas genéticas. Este é o terceiro vídeo e eu recomendo vocês, caso não assistiram os anteriores, vale a pena voltar. No primeiro vídeo eu falei sobre características gerais das epilepsias generalizadas genéticas. O segundo vídeo eu falei da epilepsia generalizada com ausência infantil. Este agora é o que a gente chama de epilepsia de ausência juvenil, ou seja, começa com crises na idade da adolescência. Então, o próprio nome diz, são crianças, adolescentes de 9 a 13 anos que começam com crises de ausência. Às vezes, essas ausências não são diagnosticadas e às vezes vão ser diagnosticadas só na fase adulta, mas que não invalida o diagnóstico. Essa epilepsia ela é uma epilepsia que requer um tratamento pela vida toda, em algumas exceções talvez não, mas em sua maioria requer o tratamento. Geralmente ela é de fácil controle, mas temos muitos casos que são mais difíceis de controlar. E muitas vezes o adolescente, o adulto, necessita de mais de um medicamento para esse tipo de crise, de epilepsia. Então nós temos como principal característica as crises de ausências típicas. Então são aqueles breves paradas comportamentais, às vezes com desvio ocular um pouquinho para cima ou um leve automatismo. Mas diferente daquela epilepsia de ausência infantil, ele ocorre algumas vezes no dia. Então, às vezes são mais difíceis até de diagnosticar. Então, o paciente não refere, o acompanhante, a mãe, a escola ou um coleguinha acha que é uma brincadeira ou é uma coisa natural, acha que ele está distraído, né? E que o diagnóstico dessa epilepsia às vezes vem quando o paciente apresenta a primeira crise tônico-clônica generalizada. O que quer dizer isso? Então, aquele indivíduo, adolescente, tem algumas crises de ausência, mas são pouco percebidas e que depois abre também com uma crise que a gente chama tônico-clônica generalizada, aquela crise convulsiva. Aí ele vai até o pronto-socorro, às vezes faz eletro ou não, e que a gente vê aquela descarga, aquele paroxismo generalizado. Esses paroxismos, eles são um pouco mais rápidos, então 3 até 5 Hz, 5 alterações, 5 espículas ondas em 1 segundo. Ao invés de ser 3, aqueles que são mais regulares, eles são um pouco mais rápidos. Muitas vezes a gente não consegue desencadear a ausência, mas pelo histórico, pela faixa etária, é possível a gente diagnosticar esse tipo de ausência juvenil. Como é muito frequente a epilepsia, esse tipo de epilepsia estar associado com crises tônico-clônicas generalizadas e também ter ausências, você pode usar a etosuximida, mas a etosuximida não vai controlar as tônico-clônicas. Então a gente acaba dando a preferência pelo valproato ou a lamotrigina. E pode sim associar depois a etosuximida, que muitas vezes controla muito bem as ausências. Então, é um tipo de epilepsia que eu tenho visto com uma certa frequência no meu dia a dia. Nem sempre é muito fácil de controlar, infelizmente, ou talvez eu tenha um viés por tratar de epilepsia, alguns casos acabarem vindo por conta da falta de controle. Mas como as outras epilepsias, né, esse tipo, ele não pode ser usado a carbamazepina, a oxcarbazepina, porque pioram as crises, principalmente as crises de ausência,
Então, a gente tem que optar por medicamentos que controlam as crises generalizadas. Também o topiramato pode ser uma opção, o levetiracetam, os benzodiazepínicos, o clobazam, o nitrazepam, mas com a devida proporção, porque o que nós queremos é que esse paciente fique livre de crises, que possa ter uma vida plena com os estudos, os esportes e sempre com muita cautela, porque a gente pode ter esses outros tipos de crise, que é a crise tônico-clônica generalizada. Se tiver mioclonia, aí provavelmente vai ser aquele outro tipo de epilepsia que eu comentei, que é a epilepsia mioclônica juvenil. Eles têm a mesma faixa etária, porém a diferença é que a mioclonia na epilepsia mioclônica ela é bem frequente. Às vezes não diagnosticada, tem que ser um processo de pergunta ativa, perguntar se o paciente tem mioclonia. Na ausência juvenil não tem, e não pode ter também crises atônicas, né, que são aquelas crises de queda, crises mioclônicas, que são aqueles choquinhos nos membros superiores ou inferiores, e naquela faixa etária de 9, 10 anos, 11 anos, às vezes fica ali entre a ausência infantil e a ausência juvenil. Somente com o tempo que vamos saber qual a síndrome, qual a epilepsia se encaixa melhor. É muito importante também sabermos que, apesar das epilepsias serem de origem poligênica, multifatorial, alguns genes nessas epilepsias de ausência juvenil podem estar associados. O principal deles é o SCL2A1, que é aquele gene do GLUT1. Temos também o CAC-NA1 e o GABR-A1 e o GABR-G2. São genes que também podem estar associados. Bom, em conclusão, os principais tipos de crises na epilepsia de ausência juvenil são as crises generalizadas, tipo ausências típicas, e as crises convulsivas, que são as tônico-clônicas. Início na juventude, o tratamento são para aquelas epilepsias generalizadas: valproato, etosuximida, lamotrigina, levetiracetam, topiramato. Muitas vezes o paciente tem esta combinação. Se ele tem só ausência, pode ser até dado etosuximida, mas às vezes é interessante fazer a combinação de medicamentos para tratamento de uma e de outra. De preferência, um só, se não controlou a associação. E ele é para toda a vida. Então, com raras exceções, você tem alguns casos que remitem na fase adulta, mas normalmente ele é um tratamento para a vida toda. As crises são um pouco diferentes da epilepsia de ausência infantil, porque elas são breves e poucas durante o dia. E na ausência infantil são dezenas, centenas de vezes por dia. No próximo vídeo, eu vou continuar falando de epilepsias generalizadas genéticas, porém, vou falar sobre a epilepsia mioclônica juvenil.